Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando daquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir aí as últimas notícias do nosso Vascão. Nesse vídeo quero trazer aqui o seguinte, família vascaína no Vasco, que deve aí, entre hoje e amanhã, anunciar de forma oficial a contratação do Léo, que tá vindo aí do São Paulo, né? Um contrato de 3 anos por 16 milhões aí. Acho que o Vasco vai pagar, se eu não me engano, de forma parcelada, família vascaína. E quero trazer aqui o seguinte questionamento. A gente viu aí, eu trouxe aqui um programa da ESPN, eu estava acompanhando também um programa da Sport TV e todos elogiando a contratação do Vasco, né? Elogiando aí o Léo Pelé. Mas quero trazer aqui um outro ponto, que são os torcedores do São Paulo. E aí fica a questão, amado pela imprensa, odiado por seus torcedores? Quero passar aqui no final do vídeo e quero a sua opinião e, claro, repercutir aqui as últimas negociações do Vasco, os últimos nomes cogitados, porque parece aí, família vascaína, que a 777 vai ter que desembolsar aí, vai ter que tirar o papel colorido do bolso se quiser reforçar aí o time do Vasco em 2023, principalmente com esses jogadores jovens aí, sul-americanos, família vascaína. Os times não estão aí de bobeira, estão pedindo pesado aí para liberar esses jogadores pro nosso Vascão, família vascaína. Antes, quero aqui até repercutir hoje o Paulo Brax, né, na apresentação aí do Deluco, volante que veio do Bahia, disse o seguinte, vou abrir aspas aqui para ele, ó: o Vasco vai contratar jogadores, mas o Vasco não vai ter pacotão de jogadores. Isso aí é uma fala do Paulo Brax e vai de encontro com aquilo que a gente conversou aqui, que a gente já trocou uma ideia antes, né, que o Vasco vai tentar contratar aí de 5 a 7 jogadores aí para o estadual, né, para a disputa desse campeonato carioca, família vascaína. E entendo aí os nomes que estão sendo cogitados por jogarem mais de uma função, que é o caso do Léo, que é o caso do Gabriel Menino, o próprio Lucas Piton também, ele joga de lateral esquerdo, mas já jogou mais à frente como um jogador aberto pelo lado esquerdo. Então são jogadores aí que eu entendo que está sendo buscado pelo Vasco por atuar em mais de uma posição, e aí o Vasco não vai trazer esse pacotão como o Paulo Brax falou aqui. E também quero pegar aqui meu amigo lá, grande Marcelo do Arena Cruz Maltina, botou isso aqui, ó, tá na tela pra vocês, né? O Vasco já contratou aí o Pedro Raul por 10 milhões e 400 mil, tá aí confirmado também, né, o Léo Pelé por 16, o Lucas Piton também tá praticamente concretizado aí também por 16 milhões, eu acho que é por 60% do passe do jogador. E aí os próximos nomes que ele colocou aí, né, o Orediano, 20 milhões, o Diego Valor, esse que o Vasco aumentou a proposta por 26, e o Kehler, que o Vasco quer muito aí, o Paulo Brax, que trabalhou com esse jogador lá no Internacional, quer o Kehler para ser goleiro do Vasco titular em 2023. Então, por essa informação aqui, ó, por esses valores aí, o Vasco vai ter que sim aí colocar um bom, vai ter que tirar o papel colorido do bolso, família vascaína. A gente vai falar um pouco mais aqui sobre o mercado sul-americano, porque realmente o Vasco vai ter muita dificuldade. Aqui é uma opinião minha, não acho que seja, a gente tem críticas aí ao Paulo Brax, mas eu acho que não é o fato dele ser aí o Paulo Tartaruga, né, Brax Tartaruga, porque eu acho que são negociações aí que vão ser realmente difíceis, né, família vascaína. São os dois casos aí dos jogadores do Cerro Porteño, né, o Vasco fez um contato inicial aí pelo zagueiro, Alex Duarte, e aí não aceitaram a questão do empréstimo e fixaram ali um valor em 5 milhões de dólares, e também um atacante, né, o Robert Morales, que a gente falou aqui no vídeo de ontem, eles também fixaram aí o valor para negociar em 8 milhões de dólares, família vascaína. E aí, pegando aqui o exemplo do Diego Valores, que é o atacante do Tajeres, né, que o presidente falou, o Vasco fez uma proposta inicial aí por 2 milhões de dólares, ele falou, ó, por esse valor aqui vocês levam um braço do jogador. E aí aumentaram o valor, eu tava vendo aqui, para 9 milhões de dólares, cerca aí de 47 milhões de reais. E o Vasco aumentou esse valor para 26 milhões de reais, família vascaína, mas provavelmente aí eles vão recusar. O que eu entendo aqui nessas negociações, tem o Orediano também, que aí é uma situação que pode acontecer, né, porque ele tá em final de contrato, né, com o Vélez deve estar aí com medo de perder esse jogador de graça, e aí pode ser uma negociação que o Vasco pode ter êxito. Mas nas outras negociações que a gente vem falando aqui, que é o Alex Duarte, esse Robert Morales e o Diego Valores, é uma negociação difícil, porque entendo que o Vasco
tá oferecendo esses valores pelo um percentual de cada atleta, e aí falando com o clube, no caso o Cerro Porteño, e o Talleres, que é do Diego, ó, aqui no futebol brasileiro. Sem sombra de dúvida, no mercado sul-americano tem muita visibilidade, vai vir jogar num grande clube, num novo projeto, e aí esse valor é por parte do percentual, e numa futura venda, porque são jogadores jovens, esses clubes vão ter aí um bom valor, né, família vascaína? Esse valor que o Vasco está oferecendo e um percentual na futura venda. Então é uma negociação que eu entendo que vai ser difícil, porque os clubes também vão pensar o seguinte, pô, então eu vou tentar vender direto para o mercado europeu, aí eu posso ganhar o dinheiro que eu quero nesse momento, e aí tem aqui minhas despesas, minhas situações que eu preciso resolver, e não negocia com o Vasco. Então eu entendo que vai ser umas negociações aí complicadas, difíceis. O Vasco está analisando esse mercado, são jogadores jovens. Os comentários aqui da galera, que eu peço sempre a participação, fala que tanto o Diego Valois, Orediano, o Robert Morales e também o Alex Duarte, se chegarem no Vasco, chegariam para ajudar. São bons jogadores, então vai ser sim negociações aí difíceis, família vascaína. E aí a gente falou aqui já do Lucas Piton, que deve se concretizar, vamos falar aqui do Léo Pelé também, e aí tem a questão do Gabriel Menino, que também já coloquei aqui em minha opinião, focado dentro de campo, no futebol, é sim uma excelente negociação. As informações dão que o Vasco fez uma proposta oficial hoje e está esperando aí a resposta do Palmeiras, família vascaína. Essa aí é a movimentação do Vasco no mercado. Então a gente espera aí que possa reforçar o seu elenco da melhor maneira possível, porque a gente quer ser aí competitivo em 2023. E aí, trago esse questionamento, né? O Léo Pelé deve ser anunciado aí de forma oficial nas próximas horas, já fez exames médicos, já colocou ali o uniforme do Vasco, né, o casaco, mostrar até a foto aí pra vocês, e fica a questão. Amado pela imprensa, odiado aí por seus torcedores. Eu trouxe aqui no vídeo de ontem, né, o jornalista da ESPN elogiando muito o jogador, falando que foi aí um dos 3 melhores jogadores do São Paulo em 2022. Também estava vendo aí um programa da Sport TV ontem falando que o Vasco acertou muito nessa contratação pelo fato de ser um jogador que não machuca, ser um jogador que atua como zagueiro, como lateral. E para representar essa parte da imprensa, eu queria trazer aqui o comentário do Denilson, né? Porque o Denilson, ele torce para o São Paulo lá no Jogo Aberto, então representa muito aí o comentário dele dessa parte da imprensa, e parece que o Denilson não gostou da saída do Léo Pelé. Ele até fala aí, né, que acha que a saída dele não foi uma questão técnica, foi uma questão financeira. Então, a parte da imprensa, amado pela imprensa, vamos representar aqui pelo Denilson. Se liga só. Quando uma temporada é frustrante, você não atinge os objetivos, geralmente alguns jogadores pagam o pato, ou o treinador, enfim. No São Paulo, a gente vê, por exemplo, agora o Vasco negociando o Léo Pelé, que é um jogador que já passou pelo futebol carioca, pelo Fluminense, mas que joga tanto de lateral esquerdo quanto zagueiro. Poderia ser uma opção. Para o São Paulo estar liberando, qual é o motivo real para você? Me chama a atenção, depois a gente vai daqui a pouco falar do Corinthians também, porque o Lucas Piton também é uma possibilidade do Vasco contratar, que também me chama a atenção porque era um jogador que estava jogando toda hora, o mesmo caso do Léo Pelé. É uma questão financeira, de repente, que o São Paulo está precisando, a maior parte dos clubes tem essa necessidade, mas liberar um jogador que foi titular a temporada inteira, um dos jogadores que mais atuaram com a camisa do São Paulo, como um zagueiro ali pelo lado esquerdo, você liberar assim dessa forma, provavelmente deve ser só a questão financeira que o São Paulo está precisando. Tá aí, família vascaína. Agora eu quero trazer aqui a opinião dos torcedores do São Paulo sobre o Léo, família vascaína. Vamos lá. Eu fico imaginando a seguinte cena. O São Paulo recebe uma ligação do Vasco. Boa noite, nós gostaríamos de contratar um zagueiro. Aí os caras do São Paulo pensam, lá vem proposta para Arboleda, hein? Aí o Vasco fala, nós vamos pagar 16 milhões. O São Paulo responde, pelo Arboleda? Eles falam, não, pelo Léo Pelé. Tá bom. E é óbvio que tá bom. E Léo Pelé vai pro Vasco. Gente, viva o Natal! Essa transação, parabéns à diretoria do São Paulo. Ainda não se tem uma certeza, gente, se o pagamento será à vista ou parcelado. Essa informação ainda é muito inicial. Mas, de fato, o que não é inicial e está muito avançado é que o Léo Pelé vai jogar no Vasco.
Informação diferente do que havia sido dada anteriormente por setoristas do São Paulo, que o Léo Pelé quis ficar no São Paulo. A informação nova é que o Léo Pelé estava bem chateado pelo São Paulo não ter liberado ele para ir para o futebol francês. Isso teria desgastado a relação e fez com que Léo Pelé falasse: olha, agora vocês vão ter que me aguentar. Eu irei para o Vasco. Vai com Deus, Léo Pelé, que presentaço de Natal. Pra mim não vai fazer falta nenhuma pro São Paulo. Coitado, joga do lado do Léo, velho. Já tem uma idade, já não tem mais o mesmo ritmo de jogo, já não tem mais a qualidade que tinha, e joga do lado do Léo Pelé. Esse Léo, coitado, gente, vai pra França, o futebol francês tá interessado nele, né? Ai, bom. Fala o quê do Léo Pelé? Léo, você é humilde, eu entendo, parabéns, você é muito humilde. Mas você é constrangedor ver você jogar, dá vergonha. E eu, graças a Deus, quando eu tô aqui em casa, quando eu tô no estádio, eu não assisto o jogo do lado de torcedores rivais. Porque eu fico imaginando, a sensação que dá é essa. Quando eu vejo o Léo Pelé jogar, é que você tá assistindo o jogo dos rivais, eles estão rindo de você, debochando de você. Olha o jogador que você torce aí, olha o zagueiro do seu time. Você é constrangedor, Léo. Com sua humildade você vai levar 10. Mas você é constrangedor jogando futebol. Aí, família vascaína, essa é a grande questão, né? Parece que é amado pela imprensa, mas aí odiado pelos torcedores. Por alguns torcedores, vamos colocar assim, porque a gente não pode generalizar. Cara, eu não mudo aqui a minha opinião. Acho que o Léo chega pra ajudar. Vai ser um jogador importante por jogar em outras posições, né? Lateral, zagueiro. Eu acho que é um jogador que chega assim pra ajudar. Mas acho muito caro esse valor que o Vasco tá pagando aí de 16 milhões. Isso é uma opinião minha, mas eu acho que vai sim ajudar em 2023. E aí a relação da opinião dos torcedores do São Paulo. Eu tava assistindo ontem, cara, a Rádio Transamérica, e tinha um jornalista lá comentando o seguinte, cara, ele falando exatamente isso. Pô, o Léo não é esse jogador, não é esse craque, mas ele vai ajudar, sim, o Vasco em 2023. Mas a gente também não pode pegar as críticas dos torcedores do São Paulo como parâmetro, porque o São Paulo queimou o Rodrigo Caio, queimou o Casemiro, entre outros jogadores que saíram do São Paulo e conseguiram render em outros clubes. Então, é um bom ponto. Isso é interessante. Eu continuo achando, é um valor bem alto pelo Léo Pelé, mas pego essa opinião aí e guardo. Acho que vai ajudar e acho interessante esse ponto de vista aí, né? Que lá no São Paulo, nos últimos anos, poucos jogadores vêm se destacando realmente. Tomara que seja aí mais um caso. Não conseguiu lá agradar os torcedores do São Paulo, mas que chegue aqui no nosso Vascão e ajude a ser competitivo em 2023. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.